Capítulo 10 de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas, capítulo 10. Vamos estar lendo. Irmãos, nós analisando, olhando, observando, quando a gente vai para uma seletiva de emprego, quem já foi aqui para uma seletiva de emprego? Eu já. Fazer, né, tá lá, entregar o currículo, depois ser chamado e depois passar pelas perguntas, né? Então, e algumas vezes nós somos escolhidos, né? Outras, não, mais tarde, para frente. Mas aqueles que conseguem, que é escolhido pelaquela empresa, adentrar na empresa, né, que é escolhido ali para trabalhar, o que é que o dono está esperando? O que é que o dono está esperando? O dono da empresa que escolheu você para que você fosse trabalhar, para que você fizesse parte do grupo empresarial ali da empresa. O que é que o dono da empresa espera de vocês? De mim e de você? O quê? Compromisso, não é? Quem mais? Produtividade. Você tem que produzir para a empresa. Qual é a área que for, não importa a área. Ela está te trazendo, está te dando confiança, não é? E à medida que você vai trabalhando, né? E a empresa vai de repente crescendo cada vez mais, é normal que o dono fique feliz, vendo a empresa prosperar, vendo os seus trabalhadores ali se dedicando, né? E a empresa cada vez mais galgando mais na área empresarial, a empresa ganhando nome, ganhando corpo. E a gente sabe, irmãos, que é normal que o dono vai se alegrar bastante, isso aí é fato. E a gente vamos ver aqui, irmãos, também Jesus, irmãos. Muito mais Jesus, não é? A gente é escolhido ali pelo currículo. Jesus não olha o currículo. Jesus olha o coração. Ele não olha para você a sua capacidade, porque quem capacita é Ele. Então nós vamos ver aqui, irmãos, a partir do capítulo 10 de Lucas, diz assim: Depois disso o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrares numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Cure os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fique certo disso, o reino de Deus está próximo. Versículo 16: aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvido, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões
e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o seu nome estão escrito no céu. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Quero tratar sobre o tema, irmãos, a alegria de Jesus pela produtividade dos seus discípulos na obra de Deus. Amém? Irmãos, como eu já falei, nós somos escolhidos pelo Senhor. João, Evangelho de João 15, né? No versículo 16, ele vai dizer que nós não escolhemos a eles, mas eles nos escolheram. Jesus aqui está delegando, irmãos, a 72 discípulos agora. Ele está designando, ele chama, ele escolhe, ele separa cada um, né? Como eu já falei, não é pelo currículo, se tem uma boa oratória, se fala bem, se são habilidosos, são capazes, não. O Senhor chama para que eles sejam revestidos da capacidade do Espírito Santo de Deus. Ele escolhe, ele chama, ele nomeia, não é, irmãos? Ele escolheu, ele nomeia. Então nós vamos vendo que o primeiro ponto, irmãos, para que nós venhamos a ter uma produtividade boa na obra de Deus, primeiro temos que ser chamados pelo Senhor. Quando Jesus, irmãos, subiu ao monte para orar, a Bíblia diz que ele passou a noite toda orando. Quando ele desceu do monte, ele começou a escolher os seus discípulos, nome por nome. E aí, irmãos, à medida que esses 12 vão pregando junto com Jesus a palavra do Senhor, pessoas vão aderindo ao Evangelho, vão se chegando a Jesus e vão formando cada vez mais um corpo maior, e chega ao ponto de ter 72 agora à disposição para Jesus enviar, preparado pelo Senhor. E nós vamos ver, irmãos, que aquele que chama, ele se responsabiliza com tudo. Por isso, irmãos, que nós não temos falta de nada. Quando Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o mais próximo do original vai dizer que de nada terei falta. De nada terei falta. Então nós temos, irmãos, aqui um pastor, um Senhor que nos chama, seus discípulos, para uma obra, para uma finalidade. E nós vamos ver, irmãos, que ele vai enviar homens de Deus, mas entendendo, irmãos, que o propósito dele não é dizer para os discípulos que a vida é fácil no campo. Não é fácil, irmãos, trabalhar na obra de Deus, estar envolvido na obra de Deus, porque requer muitas situações adversas. E nós vamos ver, primeiro Jesus sabia o campo que eles iriam atuar, era um campo difícil, era o mundo. Então, irmãos, o mundo a gente sabe que na medida que a igreja sai, ela está totalmente, irmãos, participando de algum momento, de algumas coisas que não vão agradar nenhum cristão, nem a igreja. Por quê? Porque nós teremos, irmãos, muitas afrontas pelo caminho. Então nós vamos ver, irmãos, que Jesus, ele nos chamou, nos escolheu. E isso, irmãos, para mim é de grande valia. Quem chamou foi o Senhor nosso Deus. Não é qualquer patrão algum, irmãos, dono de uma empresa, que geralmente 99,99% ele se preocupa somente com a sua produtividade, com aquilo que você produziu, passou ali da empresa, da porta da empresa, saiu, pouco se importa com a sua vida, sua situação no lar, na casa, né, pessoal ou não. Ele não está preocupado mais com você, ele só está preocupado quando você retorna para produzir para ele. Jesus não, irmãos, é aquele patrão, irmãos, que cuida de você na entrada e também na saída. O nosso Deus, irmãos, é assim. O nosso patrão, Jesus, é assim. Então, irmãos, ele vai dizendo claramente para ele, enfatizando: eu os estou enviando. Está aqui.
nesse versículo aqui, no versículo 3, vão, eu vos estou enviando como cordeiro entre lobos. Irmãos, veja só, para onde Jesus está enviando os seus discípulos? Para o campo. E esse campo, irmão, há feras. Feras, irmãos, usando aqui uma linguagem, são feras humanas. Quando Jesus está falando aqui de lobos, irmão, não é um lobo ali que está à espreita, não é uma alcateia de lobos que está ali, um monte, esperando você passar, não. Ele está falando de pessoas. Vocês vão para o meio de lobos, ou seja, vocês vão sofrer perseguições, vocês serão odiados por causa do meu nome. Jesus, irmãos, Ele sabe da dificuldade que a missão é, e Ele não vai enganar ninguém. Por isso que a missão, irmãos, é para quem entende ela. Fazer a obra de Deus, irmãos, é saindo com entendimento, porque Jesus nos ensina isso. É saber, irmãos, que se nós sairmos, somos enviados pelo Senhor, nós sabemos o que vamos enfrentar pela frente. Ninguém aqui vai sair, irmãos, por aí e vai encontrar só flores, vai encontrar só corações terra férteis, com os corações abertos. Não, nós vamos se deparar com opositores do Evangelho, pessoas que vão se opor, pessoas influenciadas por Satanás, pessoas, irmãos, que serão totalmente usadas pelo inimigo para fazer o quê? Fazer com que parar você. E sempre vão usar algo, vão usar palavras de baixo calão contra você, vão se opor a Jesus. Eu estava vendo uma reportagem de um rapaz, não sei se foi numa universidade, se foi no centro de São Paulo, e ele falando para uma pessoa lá, um transexual, alguma coisa nesse sentido, e ele falando de Jesus, e ele dizia: olha, Senhor Jesus, e falava um monte de coisa tão perversa, tão terrível para Jesus, para o nome de Jesus, e ele desprezava de um lado e para o outro. Vá para o Senhor Jesus para onde você for, para o inferno, eu não quero esse Senhor Jesus. E eu dizia: meu Deus do céu, veja, irmãos, que grau nós podemos encontrar ali. Nós, irmãos, aqui talvez a gente ainda não tenha esse momento de perseguição, mas tem algumas pessoas aí do mal estão criando já muitas leis, irmãos, que vai ser complicado. Mas a gente, irmãos, não devemos temer, porque nós já sabemos por Jesus o que está à nossa espera. Mas o bom saber, irmãos, que nós possamos contar com Jesus, nós podemos contar com Ele. Porque a tarefa, irmãos, não é fácil para a igreja do Senhor. Eles vão se opor. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Jesus ele chama, Jesus ele envia, Jesus descreve o que vai acontecer, Jesus sabe para onde nós estamos indo. Ele diz que nós iremos como cordeiros para meio de lobos. Imagina, irmãos, o povo de Deus, uma ovelha que vai ali docilmente pregar a palavra de Deus, mostrar para aquelas pessoas a bondade de Deus para eles. E muitas das vezes nós vamos ser, irmãos, taxados com palavrões, com coisas desse tipo, mais terrível ainda. Então, irmãos, nós temos que entender que essa é a finalidade. É o momento, irmãos, de nós refletirmos sobre isso. A missão, irmãos, ela vai requerer de nós coragem. Vai requerer de nós, irmão, perseverança. Vai requerer de nós, irmãos, uma firmeza e confiança em Jesus. Senão nós vamos retroceder. Então, mas aqui, irmãos, em alguns versículos aqui nós vamos estar lendo. Veja, Jesus ele escolhe, Jesus chama,
Ele diz para onde nós estamos sendo enviados, mas também, irmãos, ele vai tratar da total dependência que nós temos que ter aqui do Senhor. No versículo 4 diz: não leveis bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Isso aqui, irmãos, revela que aquele que chamou, irmãos, ele é o provedor de tudo. O Senhor vai prover. Quando ele diz isso, irmão, é para que eles creiam que o Senhor é aquele chamado, irmãos, no Antigo Testamento de Jeová Jireh, o Deus da provisão. A igreja sai, irmão, confiando na dependência de Deus. Às vezes a gente fica assim, pensando em alguns missionários, alguns irmãos, não é? Aí eu estou falando de uma missão mais específica, e a gente vê, às vezes, os irmãos só dependendo de Deus. Não é aquele irmão que tem um salário, que está tudo certinho, não. Irmãos que dependem de Deus totalmente. Que não tem uma segurança, nenhuma igreja, nenhuma agência missionária, nenhum valor X para ele, não. É dependência de Deus. E eu fico maravilhado quando o irmão diz assim: olha, eu precisei disso, eu precisava disso, porque Deus me chamou para aquela obra, para aquela missão, para aquele momento, para aquela situação, e quando menos espera, a providência chegou alguém, Deus usou alguém, Deus providenciou alguma coisa para mim, e Deus abriu as portas e eu cheguei até lá. Providência de Deus, irmãos. A providência de Deus está em todos os âmbitos, providência no cuidado, providência no alimento, providência nas armas que Ele vai te dar, que Ele vai te revestir do poder de Deus. Ele vai, irmãos, te dar a dependência total da presença dEle. Tem coisa melhor do que a presença de Deus? Vê se Moisés comeu alguma coisa e bebeu quando estava 40 dias diante do Senhor. Está lá em Êxodo. Moisés subiu, 40 dias ficou na presença de Deus, o povo lá embaixo, aperreado. E Moisés, irmão, você acha que Moisés estava preocupado com as situações na presença de Deus? Que gozo maravilhoso, que fome dava diante do Senhor, que sede dava diante daquele que é a fonte de água viva, que é o pão, o maná. Você acha que ele estava preocupado com água e comida? Não, irmão, sabe por quê? Que a presença de Deus, irmãos, ela era fiel ali naquele momento, era mais importante para ele, e Deus estava providenciando tudo para ele naquele momento. Então Moisés, irmão, foi um servo assim como nós somos também. Nessa era cristã, Deus providencia tudo para nós, irmãos, e a presença dele é a providência melhor. Quando Moisés disse: olha, Senhor, eu vou. Agora, se o Senhor não for, eu não irei com o povo. Não, eu vou mandar um anjo. Não, o Senhor vai. O Senhor tem que ir. Porque Moisés entendia, irmãos, que a presença de Deus é fundamental para a missão, para a obra. Sem a presença de Deus não há missão, sem a presença de Deus não há providência, sem missão de Deus, sem a presença de Deus, irmão, não há nada que possa acontecer de bom conosco. É a presença de Deus, irmãos, que faz com que as coisas fiquem claras para nós e a providência chegue claramente. Porque, irmãos, que Deus ia contribuir, cooperar com os discípulos. Veja no versículo de número 9: fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Veja, irmãos, Deus ia abrir portas ali para eles. Deus ia abrir corações, Deus ia abrir pessoas generosas. Na missão é assim, irmãos. Quem já participou fazendo algo, a gente vê totalmente a providência de Deus em tudo. Em tudo. E para essa missão, irmãos, era necessário, totalmente necessário, que a presença de Deus, irmãos, e a palavra de Deus fosse cumprida. E nós vamos descendo mais. E ele diz: quando entrares numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Cure os doentes que ali houver,
e digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. Interessante, irmãos, que primeiro aqui vem a cura. A cura. Veja, digo, o reino de Deus está próximo. Mas antes ele diz assim: cure os doentes que ali houver. Então, irmãos, na missão nós vamos se deparar com pessoas doentes. Pessoas totalmente, irmãos, tanto na área física, financeiramente, como no corpo, como na sua psique, na sua área, né, na sua mente. Pessoas enfermas, de todas as nuances. E a igreja, irmãos, ela é chamada para fazer essa obra. E digo mais, irmãos, a mensagem mais importante é avisar, falar para aquelas pessoas, anunciar que o reino de Deus está próximo. Que o reino de Deus, irmãos, deve ser plantado aonde? Nas tábuas da lei, de pedra, de madeira? Não, no seu coração. É a maior mensagem, irmãos, que um ser humano pode ouvir. É que o reino de Deus está próximo. É que o reino de Deus, irmãos, está já estabelecido por Cristo Jesus. E esse reino quer entrar no coração de súditos, de servos. Talvez a cura, irmão, não será tão necessária fisicamente. É importante que Deus faça milagre. Desejo milagre para aquelas pessoas que estão enfermas. É importante. Já vi Deus curar na obra, já vi Deus fazer grandes coisas. Mas a maior obra que Deus faz, irmão, na vida do ser humano é a salvação, é a pregação da palavra, é o reino de Deus, é aquela vida, aquela família salva. É a maior mensagem. A gente não pode, irmãos, colocar milagre com pé de igualdade com a palavra ou acima da palavra. Porque você pode ir, irmãos, completo e ir para o inferno. Jesus falou sobre isso. E às vezes você pode estar faltando alguma coisa no seu corpo. E a partir do momento que você crê em Jesus, pela palavra de Deus, você é um salvo. Então, irmãos, a maior mensagem da igreja que Jesus comissionou os seus servos é o quê? Os seus discípulos. Anuncie que o reino de Deus está próximo. Essa é, irmãos, a mensagem da igreja. É a mensagem que Jesus quer. Então, quando entrares numa cidade e forem bem recebidos, como? Aqueles que não receberam, irmãos, saiam, como eu preguei aqui na semana passada. Veja que vai ver lá vários lares, casas que vão aceitar o evangelho. Mas vai ter várias pessoas, lares, casas que vão bater a porta, literalmente na nossa cara. Isso é fato. Mas isso, irmão, não é para nós nos preocuparmos, não. Como eu falei aqui no domingo, não é para nos preocuparmos. Porque no versículo 16 diz: aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me envia. Lembra que eu falei da rejeição? Irmãos, é isso, a obra é isso. Muitos vão aceitar a palavra, muitos vão rejeitar a palavra. E Jesus aqui é claro nesse versículo. Muitos darão ouvidos. Aquele que der ouvido, irmão, será abençoado. Mas aquele que tapar os seus ouvidos, aqueles que fechar os seus ouvidos, aqueles, irmãos, que não querem ouvir a palavra do Senhor, rejeita Jesus e rejeita aquele que enviou. Quem enviou? Jesus, seu Pai, Deus eterno. Então, para eles, irmãos, não devemos, para esses, nós não devemos nos preocuparmos. Nós temos que nos preocupar com aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus. E você vai vendo, irmãos, que à medida que vai descendo aqui os versículos, nós vamos chegar onde
é o tema central. Então, irmãos, veja só. Jesus chama para a obra, escolhe eles, nomeia, envia, o Senhor provê, a presença de Deus é real no meio deles, e eles vão caminhando, fazendo a obra, tudo aquilo que Jesus ensinou, falou para eles, olha, façam dessa forma. A forma da abordagem também é interessante, irmãos, não pode ser uma abordagem truculenta. Tem irmãos que chegam, meu Deus do céu, parece que chegou o capeta, e não chegou Jesus ali. É uma abordagem truculenta com aqueles que estão a ouvir. Chegam ignorantes, chegam de forma abrupta, chega assim grosseiro, irmãos. Veja como o versículo aqui vai falar: quando entrarem numa casa, digam primeiro digam, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para... A forma de abordagem é importante, irmãos. Chega numa casa, aí olha para as imagens, aí já começa, ó, esse é Satanás, capeta entrou aí, ó, é sem futuro, é o diabo, Satanás, larga isso aí, vai. Meu Deus do céu, deu nem tempo daquela pessoa respirar ainda. Chega com graça, com educação, boa tarde, tudo bem? Bom dia, como é que tá? Desculpa atrapalhar. Obrigado pela sua atenção. Mas a gente não pode, porque eu já vivenciei muito essa abordagem terrível, e eu não trouxe para a minha vida. A abordagem tem que ser com tranquilidade, com graça, com paz, irmãos. Eu visitava muito ali o HDT, Hospital de Doenças Tropicais, no Trapiche. Toda semana estávamos lá, toda semana estávamos lá. E surgiu o burburinho que iriam proibir crentes de entrar lá. Porque tinha irmãos que ia visitar e já estava marchando, irmãos. Irmão, no hospital não se pode fazer isso. Há regras, normas. Ali há pessoas doentes. Tem uns que estão ouvindo, mas outros está dormindo. Tem outro que está sedado, alguma coisa. Tá aquela zoeira, macha, não sei o que, irmão, não precisa. Você está num ambiente diferente. Para cada ambiente, um comportamento. E nós chegávamos com a graça de Deus, com tranquilidade, pelo ensinamento que o meu pastor me deu, José Carlos. Chegava lá, sentava, tranquilidade. Passávamos ali um tempo. E a mensagem é Deus curando, libertando, salvando vidas. E eu aprendi, eu disse, meu Deus, realmente esse é o melhor ensinamento. Chegar com graça. E as pessoas sentem, irmãos, a presença de Deus dessa forma. Com paz, com tranquilidade. Não é no terror, não. E teve um tempo que realmente foi proibido essa questão de visitações. Foi banido de lá. Não sei agora se retornaram. Então, tem que ter calma, tranquilo, porque é assim que Jesus nos ensina. Então, irmãos, 17 diz, e os 72 voltaram como, irmãos? Como é que eles voltaram da missão? Como foi que eles voltaram? Tristes? Cabisbaixos? Desanimados? Reclamando? Murmurando? Sobre o trabalho da missão? Não. Eles voltaram alegres. Eles estavam, irmãos, voltando alegre. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Veja, irmãos, que eles estavam vivenciando, irmãos, a missão. A missão requer isso. Tem momentos que nós vamos se deparar com demônios na vida das pessoas. Possessão, não é, irmãos, opressão maligna, não. O demônio do lado, oprimido, não. Possessão maligna. Se nós sairmos, irmãos, realmente para a missão,
Deus vai abrir seus olhos, Deus vai colocar você em situações só a graça de Deus. Quem já viu uma pessoa possessa de demônios aqui? Já? Quem já expulsou demônios aqui? Irmão Roberto ali. Irmãos, é mais real do que essa parede, irmão. É coisa do inferno. Por isso que eu fico maravilhado com o poder de Jesus. Porque só Ele pode deter Satanás e seus demônios. Só o poder de Jesus. E esses homens, irmãos, estavam alegres, porque Jesus deu uma ordem. Jesus, irmãos, comissionou eles, escolheu eles, chamou eles, e deu todos os atalhos para que eles, irmãos, fizessem o trabalho produtivo do Senhor. Que eles fossem frutíferos na obra, que eles obedecessem tudo. E o que aconteceu? A produção foi maravilhosa. Algo Deus fez tremendo na vida desses homens, porque Jesus estava ensinando a eles. Eram discípulos, alunos, aprendizes, e eles precisavam dessas experiências. Veja, Jesus mandou eles ir, porque Jesus ia passar nessas cidades que ele estava prestes a ir. Cada cidade que esses homens iam passar, Jesus ia para lá depois. E eles viram, irmãos, claramente a presença de Deus, o trabalhar de Deus na missão. Por isso que eles se alegraram. Eles disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Quer dizer, era coisa nova para eles. Era algo de novo. Por isso que é bom, irmão, estar no campo, estar fazendo a obra de Deus, porque essas experiências só vai ter, irmãos, quem está na linha de frente, no campo, trabalhando. É assim que nós vamos vendo. E eles viram, irmãos, a glória de Deus. E Jesus vai dizer: olha, ele respondeu: eu vi Satanás. Jesus falando, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Foi um pouco. Não, Jesus deu todo o poder aos irmãos. Sabe para quê, irmãos? Para dominar o poder do inimigo. Se a igreja, irmãos, não está revestida desse poder, ela vai fracassar. E esse poder, irmãos, não é meramente poder por poder, é a presença de Jesus na obra, cooperando com seus discípulos. A missão, irmãos, a alegria deles só pode ser concretizada porque Jesus estava na missão. Ele estava usando o nome de quem? De quem, irmãos? De Jesus. Então a igreja só sai sobre a autoridade, sobre o envio, sobre o poder de Jesus. Se a igreja não tiver revestido desse poder, irmãos, será derrotada. Porque quem domina as potestades, irmãos, o maligno, Satanás, é Jesus de Nazaré. E a sua igreja, quando está revestida dessa autoridade. Jesus revestiu os discípulos, Jesus revestiu a igreja dele hoje, contemporânea. Nós somos revestidos de poder. Já contei aqui rapidinho, um vizinho meu estava totalmente endemoniado. Um irmão 11h30 da noite vai me chamar, e eu disse: eita, meu Deus, isso é coisa ruim, esse irmão nunca me procura, nunca me chama, meu vizinho. Quando eu chego lá, eu vou, irmão, já fui orando: Jesus, cobre com o teu sangue, Deus, eu sei que tem alguma coisa ali. Em nome de Jesus, me ajude, vai na frente, Deus, toda humildade, eu tenho poder, não sou eu não tenho poder de nada. E aquela oração, quando chego lá, olha, Betinho, é o Júnior está aqui, demoniado. Quando chegamos lá, estava daquele jeito no sofá, tomado pelo inimigo. Eu sentei de frente dele, pedi para que ele olhasse meus olhos, ele não olhava. Eu dizia: mas em nome de Jesus, você vai sair. E a gente fez a oração, lemos a palavra, e nós oramos ali, e o inimigo foi embora. E Júnior olhou para mim e disse: o que é que tu está fazendo aqui, Betinho? Não se preocupe não, fique tranquilo, está tudo bem. Irmãos, é a realidade.
Se a igreja não se revestir do poder de Jesus, não tem nenhuma validade contra Satanás. Contra o império das trevas, só o poder de Deus que pode. Então, eles voltaram alegres. E diz mais, contudo, Jesus diz, olha, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. A maior, irmãos, alegria que devemos ter é pela nossa salvação. Quando você vê muita pessoa dando mais eficácia, a curas, a milagres, a expulsão de demônio, fala com o capeta, bate um papo, dialoga e diz ali o que vai fazer, o que não vai, porque ele veio, porque não veio. Aí fica aquela espiritualidade toda troncha, torta, descabível, antibíblica. Não, irmãos. Não é para sermos assim. Nós temos que dar eficácia, irmãos. É porque o nosso nome está no livro da vida. A salvação em Cristo Jesus. Porque isso aqui, irmãos, a gente pode se gloriar, cair numa armadilha de Satanás. Porque os demônios me submetem, ele não pode me ver, e é aqui, é assim, porque se vir para essa igreja, ele cai na hora e faz acontecer, e a gente não vê, irmãos, a boca daquele servo dizendo, olha, irmãos, o maior dom, o maior presente que Deus deu, foi a salvação em Cristo Jesus. Porque os dons espirituais a gente pode ir para o inferno, mas a salvação não. Os frutos do Espírito está lá em Gálatas 5:22. O caráter de Cristo na vida do cristão. É isso que ele deveria se preocupar. É com o caráter de Jesus. É o caráter do dia a dia. É a ética cristã nos seus relacionamentos. É obedecer os mandamentos, a obediência à palavra. Não era simplesmente porque, Senhor, nós expulsamos. O Senhor estava dando um ensinamento para eles que eram novos nessa caminhada empreitada. Jesus ia ensinando, é bênção, eu te dei autoridade, eu dei autoridade a vocês para isso, porém, contudo, todavia, entretanto, se alegrem, porque os seus nomes estão no livro da vida, está escrito no livro dos céus. Então, irmãos, crente, ele anda seguro na salvação do Senhor. Até porque para realizar a obra de Deus, irmãos, principalmente, tem que ter uma conduta irrepreensível e libada na presença do Senhor. Agora, irmãos, versículo 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Irmãos, Jesus exultou. Exultou, irmãos, é algo mais profundo de qualquer outra coisa. A palavra vem do latim exultare, que significa saltar de alegria, ou regozijar-se. Ou seja, irmãos, Jesus, irmãos, se regozijou, se alegrou. É como se ele pulasse por dentro, ele exultou no Espírito. Uma alegria tão forte, irmãos, tão grande, pela obra que o Senhor estava realizando através daqueles pequeninos, daqueles homens enviados por Deus, homens chamados, homens simples, pescadores, homens que eram desprezados por a elite daquela época. Não tinha, irmãos, um gabarito teológico, não tinha, irmãos, os certificados mais profundos na teologia. Eram homens ali, pescadores de piaba, de tainha, de tilápia, por aí vai, aqueles peixes do dia a dia, diariamente, na vida, na lida, no trabalho, pescando para comer, que naquela época, irmãos, só comia carne quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro, irmãos, que era bastardo. Eles comiam peixes, a maioria das vezes na vida era peixe. E na sociedade, homens incultos,
Homens sem uma leitura mais profunda, sem uma verbalização mais aperfeiçoada, uma oratória melhor, uma situação melhor de mente, uma mente culta, não. Era aqueles do dia a dia que estavam ali com as redes pescando, mas o Senhor se alegrou, porque o Senhor viu na vida deles, irmãos, a oportunidade de o Senhor manifestar a sua glória, como manifestou na vida deles, na vida daqueles homens que por onde passava, deixava a marca de Jesus na vida deles. Deus pode usar cada um de nós, irmãos, mesmo em cultos, mesmo sem aquele certificado acadêmico que está ali na sua casa, está no seu birô, pode estar na prateleira onde for, não importa para Deus. Deus pega, irmãos, pessoas que têm um coração simples, uma vida simples, para, irmãos, confundir aqueles que se acham. Porque você acha que Jesus disse assim: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Jesus, irmãos, não veio para os sãos, mas para os santos, mas para os pecadores. Você sempre vai ver, irmãos, a inversão dos valores do reino de Deus. Jesus se alegrou com a vida daqueles homens, com a produtividade deles, e principalmente, irmãos, o nome do Senhor estava sendo glorificado ali. A alegria de Jesus foi muito grande, saltou dentro dele, e a Bíblia diz que era o Espírito Santo de Deus falando ao coração, trazendo alegria, transbordando ele de uma alegria tal. Veja, irmãos, que o dono da obra, o nosso patrão, ele se alegra com a nossa vida, ele se alegra com a nossa produtividade. Se aqueles homens viessem, irmãos, sem um testemunho, como eles falaram: olha, Senhor, nós expulsamos os demônios em teu nome. Eles vieram testemunhando da graça de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus, dos milagres de Deus, do que Deus estava fazendo, do que Deus estava realizando através deles. E para eles, irmãos, foi uma alegria tal, tamanha, porque eles estavam vivendo aquela experiência. Crente tem que estar no campo, irmão, para ter experiência com Deus, não é na igreja, não. É no campo. Jesus poderia dizer: ó, vai para a igreja tal, depois de lá vai para a igreja tal, depois de lá vai para a igreja tal, depois vai de lá para a igreja tal. Não, ele disse: vocês vão como cordeiros, como ovelhas para o meio de lobo. Vocês vão para o campo, para o mundo, vão pregar a palavra, vão pregar no meu nome, vão glorificar o nome do Senhor. O reino de Deus está em movimento e vocês terão uma grande colheita. Deus se revelará a vocês. E cada vez mais, irmãos, Deus foi mostrando àqueles homens a sua presença na vida deles. Eles se alegraram com o seu patrão, com o seu Senhor, pelo que o Senhor estava fazendo naquele momento, fez no decorrer daquela missão. Quer ver a glória de Deus, irmãos? Obedeça o seu patrão. Deixe ele enviar para onde você quiser. Faça a vontade dele, aqui mesmo. Tenho certeza que se nós sairmos nesses lugares aqui, em algumas casas, nós vamos se deparar com situações tal. Experiências tremendas que o Senhor vai nos dar. E voltaremos testemunhando, Jesus, o que o Senhor fez. O que o teu poder, Senhor, operou naquele lar, naquele coração, naquela casa. Por isso estamos alegres. Não tem coisa melhor, irmãos, de que quando você sai e você chega num lar, numa casa, é recebido, e você prega a palavra de Deus, tem oportunidade, há uma abertura ali, e você sai e deixa famílias salvas ali. Tem coisas, irmãos, que é muito importante. Deus é Deus. Famílias podem ser salvas por uma palavra que você trouxer de Jesus para eles. Crente é chamado para a missão, para a evangelização, para a obra de Deus. Amém, irmãos? Então vamos trabalhar. Vamos fazer
a vontade do Senhor. O seu patrão é o melhor patrão que você deve ter. É o nosso Deus, Senhor verdadeiro. Amém, irmão? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu é o nosso patrão, Tu é o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu chama a Tua igreja, Tu escolheu cada um aqui por nome, Deus. O Senhor nomeou a cada um. O Senhor chamou para a obra. O Senhor encoraja. O Senhor, meu Deus, envia. O Senhor providencia. Tu és a nossa dependência real. Meu Deus, olha, Senhor, eu sei de uma coisa, Deus, que nada pode impedir o avanço da Tua obra. Nenhum inimigo, Deus, visível, invisível, ou possa ser qual for, Deus, nenhum detém o Teu poder, Deus. Porque Tu tem todo o poder, Jesus. Toda a autoridade, Senhor Deus, sobre a Sua igreja. Então, a Sua igreja, Pai, ela é comissionada a fazer a obra de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, o poder, Deus, que o Senhor deu à igreja do Senhor, para expulsar demônios, para, meu Deus, eles se submeterem à Tua obra, ao Teu nome, Jesus, está com a igreja. Todo o poder te pertence. E o Senhor deu poder à Tua igreja. Pai, no nome de Jesus, abençoa poderosamente a cada um de nós. Nos desperta para a missão, porque sabemos, Deus, que voltaremos alegres e felizes pela presença do Senhor e pela produtividade que o Senhor nos concedeu durante o percurso. Que o Teu nome seja sempre glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sábado temos em nossa saia às 5 horas da tarde, em nome de Jesus. Domingo, escola bíblica, às 9. E culto às 18 horas do domingo. Tá bom? Continue orando pelo nosso irmão Edinaldo, pelos irmãos de Fê, irmã Ana, sua mãe, irmã Creuza também, por todos, né? Então, que Deus nos abençoe. E que o Senhor abençoe a cada um desses irmãos. Amém? Só esses avisos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esta noite, pelos louvores, Pai, por tudo aquilo que aconteceu nessa noite, pela Tua presença real em nosso meio. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diz...